Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, mais uma semana, vamos dar continuidade no nosso estudo. E hoje, então, nós chegamos a um ponto do tratado onde São Luís vai começar a apresentar a devoção em si, né? Tanto o que nós estudamos, né, com os escritos do Padre Júlio Lombardi, quanto o início do tratado, nós vimos algumas realidades sobre a necessidade que nós temos dessa devoção, sobre o que consiste em ser um devoto, qual a importância disso para as nossas vidas, entre outros pontos que nos moveram a querer conhecer mais essa devoção, a querer viver essa devoção. Agora, por outro lado, nós vamos começar a falar especificamente dessa devoção, a falar o que ela é, em que ela consiste, qual é a sua estrutura, enquanto que outrora estávamos falando sobre a necessidade que nós temos, por que nós precisamos dessa devoção, como que se dá uma devoção, os graus da devoção, os graus da nossa união com Deus, os graus da escravidão, etc., e tantos outros pontos. Então agora nós vamos seguir vendo essa estrutura mais profunda da devoção segundo São Luís, aonde ele começa, né, nesse capítulo 2, a falar sobre as verdades fundamentais. Então, se a partir de agora ele vai falar vai refletir junto, né, conosco em que consiste essa devoção, qual é a estrutura dela, ele vai começar a apresentar essa devoção para a gente de uma forma estruturada, né? Além de ser um grande santo devoto da Virgem Santíssima, ele é também um grande mestre, né, e doutor da vida espiritual. Ele não é reconhecido, ele não ele é intitulado como um grande mestre dos ensinos, é um santo de extraordinário conhecimento. Então nós vamos encontrar nele uma estrutura, de certa forma teológica, de uma certa forma com um caráter espiritual construtivo, ou seja, ele é apresentado com uma estrutura racional, né? Então ele não simplesmente fala da devoção, jogado, ele segue uma estrutura. E essa estrutura parte da base, né? Essa base que nós vamos ver agora são os fundamentos. Então, os fundamentos que alicerçam essa devoção, ou seja, são verdades fundamentais que sustentam essa devoção. Então, é a partir dessas verdades que nós inferimos todas as outras coisas que compõem essa devoção, né, que foram inferidos pelos grandes santos. Então, todos os grandes santos, a falar de uma devoção da Virgem Santíssima, ele encontra ali com a Virgem Santíssima, ele encontra na pessoa, na figura da Virgem Santíssima, todo esse conteúdo, toda essa devoção, porém ele parte de bases, de uma estrutura que é a mesma, né? Eu só vou pausar aqui rapidinho para enviar o link que estão mandando. Deixa eu, agora para me lembrar, vamos aqui. Copiar link. Então vamos lá. Então vamos conhecer esses fundamentos, né? Então a gente vai estudar ao longo desse segundo capítulo os fundamentos divididos em artigo. Então em cada artigo São Luís vai falar de um fundamento. O primeiro fundamento que nós vamos ver é
a seguinte verdade: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Só de nós escutarmos esse fundamento, eu acho que já talvez fique mais claro para vocês por que eu fiz tanta introdução, porque eu trouxe os ensinamentos do Padre Júlio e tantos outros conteúdos para que nós pudéssemos saborear, para quando chegasse nessa parte, algumas coisas ficassem mais evidentes. Então, nós já falamos, né, demasiado sobre algumas realidades dessa devoção, inclusive de que a partir do momento, né, que a Virgem Santíssima é escolhida como um meio, né, no projeto do Ministério da Salvação, ela passa a ser um meio necessário nas nossas vidas. Então, por ela é que passa todas as graças. Entretanto, quando a gente falava sobre isso, nós vimos, entretanto, a Virgem Santíssima, ela, mesmo sendo um meio que passou a ser necessário para a nossa salvação, ela continua sendo um caminho que nos leva a algo além dela. Ela não tem um fim em si mesma, mas ela tem um fim em Jesus Cristo. E, ao refletirmos isso, nós já estávamos, de certa forma, se preparando para esse fundamento. Passar carro agora na rua aqui, que é incrível. O que não passa o dia inteiro, passa na hora da formação. Falta passar um vendendo pamonha. Isso aqui não teve ainda, mas daqui a pouco passa. Mas veja, Jesus Cristo, portanto, ele é o fim último dessa devoção. Todo aquele que busca a devoção à Virgem Santíssima, busca tendo em vista Jesus Cristo. Essa é uma realidade profunda que sustenta essa devoção. E por que ela é a primeira? Né? Ela é a primeira devoção. Justamente porque ela é o ponto central do mistério mariano. A vida da Virgem Santíssima, em sua essência, sempre foi, desde o início, uma vida medianeira. Ou seja, ela sempre foi dada a nós como um meio para nós alcançarmos a salvação. Então, desde quando Jesus a escolhe, né, ele coloca ela ali como esse instrumento para auxiliar a humanidade. Então, o grande segredo que nós temos aqui é algo que nós trouxemos até em um outro encontro já, né? Que quando nós falávamos sobre a necessidade da devoção. Né? Jesus, quando ele escolhe uma forma de estabelecer a salvação, ele escolhe não porque ele, por ser Deus, pode escolher qualquer opção que o seu divino poder pode realizar. Então ele não só escolheu porque ele simplesmente tem o poder de escolher qualquer coisa, só para mostrar que eu sou Deus, eu posso no estralar de dedos vencer a morte, libertar os seres humanos da escravidão. Porém, eu vou fazer dessa forma para mostrar o meu poder. Não se pode dizer unicamente que Deus realizou simplesmente pelo fato dele ser livre para realizar de qualquer forma. Mas há, com certeza, porque Deus ele é um ser justo, bom, né? Isso faz parte da natureza de Deus. Então, todas as suas ações, ela é conduzida da forma mais perfeita, né? Então, a perfeição, né? A plenitude em tudo aquilo que Deus faz. Se Deus estabelece um caminho para ser executado, é pelo motivo desse caminho ser o mais perfeito. Então, com certeza, né, qualquer outro caminho que pudesse ser escolhido por Deus, ao ser escolhido, traria um fruto para a humanidade com uma perfeição inferior à que nós temos, né, que foi esse projeto da salvação estabelecido por Deus. Ou seja, na máxima perfeição divina, ele estabeleceu um projeto para a humanidade. Sendo assim, esse projeto ele é o mais perfeito e contido da maior perfeição, né? Dito isso, nós podemos então concluir que a realidade que Jesus traz é a melhor forma do ser humano se encontrar com o seu divino amor. E ele escolheu este processo se dar por meio da Virgem Santíssima. Sendo assim, a Virgem Santíssima passa a ser o meio para que nós
nos unamos a Jesus Cristo. Então, a grande centralidade do mistério da salvação é unir as nossas almas a Jesus Cristo. É como muitos santos dizem, a santidade consiste em unirmos-nos perfeitamente a Jesus Cristo. Então, quanto mais unidos nós formos a Ele, mais perfeito nós seremos, mais próximos à santidade nós estaremos. Então, a Virgem Santíssima tem como esse principal aspecto ser um instrumento para nos levar a Jesus Cristo. Portanto, o ponto central, então o primeiro fundamento aqui dessa devoção é afirmar, e isso nós devemos ter bem compreendido em nossa mente, que eu sou devoto da Virgem Santíssima para que eu possa ser mais devoto de Jesus Cristo. Eu amo mais a Virgem Santíssima para que eu possa amar mais a Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida cada vez mais à Virgem Santíssima para que cada vez mais ela possa ser Jesus Cristo. Porque eu tenho claro em minha mente, que tudo aquilo que eu faço por ela, ou que eu recebo dela, vai para Jesus Cristo ou me vem de Jesus Cristo. Então, eu sei que essa relação ela acontece diretamente. Então, por isso que esse fundamento ele é grande e tão importante, E é o primeiro a ser colocado aqui. Inclusive, o santo diz: se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria, com certeza, seria preciso rejeitar essa devoção, como uma ilusão do demônio. Então, veja, e aí nós temos mais de 2000 anos para evidenciar esse ponto, Se quanto mais falássemos da Virgem Santíssima, quanto mais buscássemos o seu amor, nós nos afastássemos de Jesus Cristo por consequência, então nós teríamos que condenar essa devoção. Nós teríamos que dizer, a devoção à Virgem Santíssima, ela é prejudicial para a nossa santidade. E veja, se há 2000 anos se propaga essa devoção, e o que se vê ao contrário é que quanto mais se tornam devotos da Virgem Santíssima as pessoas que estão buscando a Jesus Cristo, tanto mais resultados positivos nós temos diante daquela realidade cristã. Então, nitidamente, uma comunidade cristã que propaga muita devoção à Virgem Santíssima e uma outra que não, é nítido a presença de virtudes, a presença de busca ao nosso Senhor Jesus Cristo mais intensa e mais verdadeira, justamente porque evidencia que esta árvore ela é sólida, que se fazer devoto da Virgem Santíssima, ela não nos afasta de Jesus Cristo, pelo contrário, ela nos aproxima ainda mais. Então, deixa eu pegar aqui o tratado, tem um ponto que a gente vai ler daqui a pouco, e aí eu vou deixar só marcadinho aqui para mim não perder. Então, essa devoção com certeza deveria ser considerada como uma ilusão do demônio, caso ela nos afastasse de Jesus Cristo. Então, ele demonstra ser evidente esta realidade, de que por essa devoção ser cristocêntrica, ela nos aproxima para Cristo, portanto, ela é verdadeira. Inclusive, quando nós falávamos sobre devoção, no primeiro encontro, um dos fundamentos da devoção é a cristocentricidade, ou seja, só é considerado uma devoção todo o caminho que nos leva para Jesus Cristo. Então, devoção ao Sagrado Coração, devoção ao santo específico, Santa Teresinha, a São João Batista, que celebramos hoje, a devoção que seja, a devoção eucarística, ela só é considerada boa quando ela nos leva a Jesus Cristo. Eu não sei se vocês lembram também, mas isso é importante até recordar agora nesse tema que nós estamos falando sobre essa cristocentricidade da devoção, de que uma devoção ela não tem como ser estabelecida como a mais perfeita ou a menos perfeita. O grau da devoção ela é definido
pelo quanto ela nos une a Deus. Então, quanto mais uma devoção nos une a Jesus Cristo, mais perfeita ela é para nós, né? Por isso que algumas pessoas têm mais firme uma devoção do que outra, né? Isso não é menos pior, né? Então, aquela pessoa ali, ela é devota de Santa Teresinha, mas ela não medita igual a vida de Maria, igual eu medito. Então, com certeza, eu vou ser salvo e ela não. Não. A devoção dela é menos perfeita, né? Talvez a realidade de alma daquela pessoa, de vida, ela já é muito íntima e próxima da Virgem Santíssima, mas era necessário para a salvação dela que, através dos ensinamentos específicos de Santa Teresinha, ela alcançasse uma união mais íntima a Jesus Cristo. E por isso o Espírito Santo a conduziu para essa devoção específica, né? Claro que eu dei o um exemplo aqui de Santa Teresinha, a Virgem Santíssima, mas só para a gente entender, porque o que São Luís diz para nós é que, por mais que existam várias devoções, a devoção da Santa Escravidão se mostra com um resultado mais perfeito, né? Então, ou seja, o que estabelece o grau de uma devoção é a união com Deus, e tem se mostrado ao longo dos tempos que todos aqueles que se colocam aos cuidados da Virgem Santíssima têm as suas almas unidas a Jesus Cristo com uma intensidade muito grande e num tempo muito curto, né? Então, ou seja, ela tem mostrado frutos mais evidentes. Então, essa é um dos aspectos. Então, um outro ponto que ele traz sobre esta verdade fundamental é que essa devoção ela é cristocêntrica porque Jesus e a Virgem Santíssima estão unidos de tal forma que nós não conseguimos, do ponto de vista da nossa busca espiritual e da nossa relação com Deus, estabelecer onde há uma separação entre Jesus e Maria. Eles são tão unidos, quase que um só ser, que tão difícil é separar um do outro. Ele até dá vários exemplos, né? Mas se você separar a água do mar, né? Mas se você separar Deus dos anjos e dos outros santos, do que ele da Virgem Santíssima. Porque o que há de diferença entre eles é algo sutil e imperceptível para a nossa realidade humana. Então, é praticamente inseparável. Então, tudo aquilo que nós procuramos em Jesus, nós encontramos em Maria. E tudo aquilo que nós procuramos em Maria, nós encontramos em Jesus. Eles são totalmente idênticos? Não. Nós já falamos sobre isso em outro encontro, né? Não que eles sejam idênticos em natureza. Jesus, ele possui a natureza divina, que é mais elevada. Mas a proximidade da Virgem Santíssima com o nosso Senhor Jesus Cristo é tão intensa que nós, que estamos numa condição inferior, não conseguimos enxergar essa diferença. Somente Deus, que é superior à Virgem Santíssima, consegue enxergar a diferença que existe entre ele e ela, né? Que, claro, com certeza, é uma diferença abismal, grandiosa, do ponto de vista divino. Do ponto de vista humano, é inexistente essa diferença, né? Então, aquilo que existe em Deus, que se difere da Virgem Santíssima, nós não acessamos, nós não temos contato com isso. Então, aquilo que nós tocamos do divino, aquilo que nós relacionamos de Deus, que é aquilo que é próprio que Deus deu para nós seres humanos, nós encontramos na Virgem Santíssima. Então, daquilo que nós podemos conhecer e viver e nos relacionarmos com Deus, que é próprio da natureza humana, tudo isso está contido em Maria. E nós podemos encontrar nela. Então, como essa devoção, ela tem essa face, na verdade não é uma devoção, mas a própria realidade da vida da Virgem Santíssima tem essa face de ser profundamente unida a Jesus Cristo, que então não tem como essa devoção ter um fim mesmo na Virgem Santíssima, já que ela por si não subsiste, né? No sentido de que ela está profundamente ligada a seu filho, que sem ele ela nada seria. Então é a partir de Jesus que vem toda a grandiosidade da Virgem Santíssima. Então não tem como buscá-la sem encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Inclusive, né, até para encerrar esse ponto aqui da cristocentricidade, né?
quando nós não temos claro este mistério, de que tudo que nós encontramos na Virgem Santíssima, nós encontramos em Jesus Cristo, e tudo que encontramos em Jesus Cristo, nós encontramos na Virgem Santíssima. Às vezes isso se torna tão pouco cultivado no coração que muitas pessoas passam a negar esta verdade. E isso a gente pode ver em diversos âmbitos, né? São Luís, ele vai falar no tratado de uma realidade que ela, no seu tempo, né, tinha toda uma realidade. Claro que nós hoje não deixamos de ter isso. Mas nós encontramos ali, naquele século, diversos estudiosos, né, teólogos, né, sacerdotes, se aprofundando no conhecimento teológico, que procuravam afastar os ensinamentos relacionados à Virgem Santíssima. E isso se dá em diversas faces, né? Então, para que nós não falamos só dele, eu vou especificar de uma forma mais ampla. Tá? Então, às vezes a gente encontra na igreja uma pessoa que acha exagero falar algumas coisas sobre a devoção. Nossa, hoje está extremamente insuportável essas motos passando aqui, né? Talvez, tomara que não esteja saindo tão forte no áudio, né? Porque é uns meninos que ficam aqui na rua, aí eles ficam empinando, então eles sobem e descem, sobem e descem. Isso geralmente não tinha nesse horário de sábado, mas hoje está tendo. Então, nós encontramos na comunidade uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade em afirmar algumas coisas sobre a Virgem Santíssima. Por exemplo, Nossa Senhora, minha Salvadora. Aí a pessoa olha com a cara e fala assim, calma, não fala assim. A gente tem que amar a Virgem Santíssima, mas a gente não pode exagerar. Nossa Senhora não é nossa Salvadora. Nosso Salvador é Jesus Cristo. A Virgem Santíssima é só medianeira. Cuidado para não se confundir. Errado. Nós podemos, como nós já vimos, afirmar sem medo de errar que a Virgem Santíssima é a nossa Salvadora. Isso não fere nenhum princípio teológico e nenhum princípio metafísico também. Como nós vimos, é considerado como causa, tanto a causa primeira quanto uma causa instrumental. Então, pode ser dito que cortou a árvore tanto o lenhador quanto o machado. Aos dois se pode afirmar essa realidade. Porém, com a clareza de que isso se dá de formas diferentes em cada um deles. Um como instrumento e o outro como a causa primária daquilo. Né? Isso traz diferenças? Traz diferenças. Mas isso não exclui a afirmação. Então, a Virgem Santíssima, como causa instrumental, ela é nossa Salvadora. Então, algumas pessoas começam a ter receio de dizer algumas coisas sobre a realidade da Virgem Santíssima. Outras menosprezam algumas devoções, então dizem ser um exagero. Né? Isso não exclui que pessoas são exageradas, tá? Então, existem pessoas que são extremamente exageradas. Não no sentido de rezar muito, mas no sentido de perder o sentido da oração e se apegar a um monte de exterioridade para mostrar para as pessoas uma falsa devoção. A gente vai ver isso quando falarmos das falsas devoções. É uma devoção puramente exterior. Então, ela pendura terço, ela faz histerias, ela reza só quando está em público, ela reza alto. Né? Não que todos que rezam alto façam isso, não que todos que penduram terço, que colocam um terço na mão, no pescoço, fazem isso. Né? Não confundam. Existem pessoas que agem com banalidade em relação à devoção, tá? Mas existem pessoas que não. E existem pessoas que não e fazem com uma quantidade grandiosa. Então, existem pessoas que não banalizam a devoção, que são muito devotas e que rezam diversas vezes ao longo do dia. Né? Então, ela reza em público? Ela reza, né? Porque ela é devota. Não é porque ela quer mostrar, mas ela reza em público. Então, ela reza o terço quando ela está indo trabalhar. Então, ela reza o rosário diariamente, então ela acorda, já reza ali os mistérios gozosos.
Aí ela vai trabalhar no meio do caminho, do trabalho, vai e volta, ela já reza os mistérios dolorosos. Aí chegando em tarde, aproveitando as 6 horas da tarde ali, reza o Ângelus, né, pela terceira vez no dia, né, depois de já ter rezado às 6 da manhã, ao meio-dia, reza às 18, e já aproveita e estende ali, reza os mistérios gloriosos, encerra um rosário durante o dia. Então ela está rezando, considerando o contexto atual de pessoas que vivem afastadas da devoção à Virgem Santíssima, em uma quantidade muito grande no dia. E ela ainda vai para a igreja, ela chega meia hora antes e fica ali meia hora de joelho, termina, faz 10 minutos pós-missa de comunhão espiritual, de ficar ali, perdão, de comunhão espiritual não, mas de momento de ação de graças, né? Ela fica ali em ação de graças, né? Se confessa toda semana, e essa pessoa não está sendo exagerada. Né? E aí, algumas pessoas olham tanto para essa quanto para a exagerada e afirmam que a devoção é um exagero. Não, veja, Nossa Senhora é importante, mas basta que a gente reze um terço diário. A igreja dividiu em 3, justamente porque a gente reze só o terço. Não precisa rezar o rosário. Quem reza o rosário está exagerando, quer se amostrar. Ah, mas já reza o rosário, tá bom. Não precisa rezar ângelos. Né? Não precisa rezar o ofício de Nossa Senhora. Não precisa ficar também o dia inteiro, fazer aqueles 10 minutos diante de Nossa Senhora ali, pela manhã. Não precisa rezar antes de dormir de novo a Nossa Senhora. Ele não cansa de rezar. Não tem necessidade. Às vezes é mais importante se nós irmos dar um alimento para um morador de rua e começa a misturar as coisas, né? Não que não seja importante, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A nossa devoção ela deve ser cultivada e crescida. E, 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 e ir crescendo. Né? E aí por isso que o santo diz que deve haver esse cuidado. Só que ele já fala de uma forma ainda mais ampla que esses exemplos que eu estou dando. Ele fala no exemplo de pessoas que têm a responsabilidade de educar. Então, grandes doutores, teólogos, formadores, sacerdotes, que omitem essa devoção, dizendo existir um prejuízo em propagar essa devoção. Alguns excluem do campo acadêmico por dizer que aquilo que se refere à Virgem Santíssima seja apenas devocional. Então, não, eu não ensino muito sobre Nossa Senhora na faculdade de teologia, porque o conhecimento sobre Maria é só devocional. Sobre Maria, o povo fala na comunidade, reza o terço, faz procissão, canta o nome dela, mas não tem o que ensinar teologicamente, né? Não existe nada de a ser afirmado sobre ela. E aí acaba não se aprofundando. Então, existem muitas pessoas que negam, que não propagam esse conhecimento, e muitas causas, o motivo disso é por falta de conhecimento. Inclusive, o santo entra nesse assunto afirmando isso. Como esse momento do tratado, ele parece estar fazendo uma oração. Ele diz, como se ele estivesse falando com Deus. Meu Senhor, como pode existir pessoas que não amam a vossa Mãe, a Virgem Santíssima? E ele diz ainda, como tem pessoas que desconhecem. E eu estou falando aqui, Deus, ele conversando com Deus, não daquelas pessoas que desconhecem porque são pagãos, porque são de outras religiões, porque são réprobos, porque são ímpios, porque são afastados de Deus. Mas eu estou falando daqueles que são católicos e não conhecem a vossa mãe. Porque se conhecessem, não iriam omitir nos conhecimentos acadêmicos, não iriam omitir como pregadores, então sacerdotes, etc. Não iriam omitir como formadores, como catequistas, como pais de famílias, né? Então, todos aqueles que têm essa responsabilidade, se conhecessem melhor a devoção à Virgem Santíssima, propagariam com maior eficiência, já que ela teria claro esse conhecimento de que Jesus é o fim último dessa devoção. E então, eles não conhecem a Virgem Santíssima, eles afirmam que falar muito sobre ela é um exagero, porque eles não enxergam que todas as coisas que nós falamos sobre a Virgem Santíssima estão se referindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Tem como alvo Cristo. E aí ele chama essas pessoas de conhecedoras especulativas. Elas conhecem a Virgem Santíssima, às vezes, por uma especulação, que acham que sabem o que é a Virgem Santíssima. Ou conhecem de uma forma seca, ou de uma forma estéril, ou de uma forma indiferente. Foram 4 exemplos que ele dá no tratado de pessoas que conhecem sem conhecer verdadeiramente a Virgem Santíssima. Então, perfeito. Existe essa realidade.
que deve ser propagada. Mas, antes de tudo, deve estar em nossos corações. Tá? Cada uma das verdades que nós estamos falando, é bom você sempre tentar fazer um imaginário, tá? A imaginação para ajudar a fixar o conteúdo no seu coração, né? Tentar imaginar profundamente como que não sei, um castelo ou uma construção antiga, e onde você tem ali os alicerces, né? 5 colunas, né? Porque, como são verdades fundamentais, não são verdades desprezíveis, ou seja, que a gente estuda, mas logo esquece. Elas são de extrema importância para mim, para que eu me consagre. Então, no meu coração, tem que existir sempre lá. Quando eu fechar os olhos, eu consiga trazer esse imaginário dessas 5 colunas. Né? Essas 5 colunas da devoção. A primeira delas, Jesus Cristo é o centro de toda a devoção. Então, para afirmar que Jesus Cristo é o centro de toda a devoção, né, que por ele nós alcançamos, que pela Virgem Santíssima nós iremos alcançar nosso Senhor Jesus Cristo e será ele o centro de nossas vidas. Tá? São Luís vai encerrar esse primeiro artigo de uma forma um tanto íntima com Deus e com a Virgem Santíssima. Ele fala desse aspecto da devoção ter como centro, como fim último, Jesus Cristo. Ele procura falar de uma forma um tanto íntima, como se ele estivesse numa constante oração. Inclusive, em alguns momentos, ele faz reflexões que hoje são utilizadas como orações. Né? E encerra esse artigo primeiro, justamente trazendo uma oração que ele fazia todos os dias. Uma oração que o ajudava a sempre desejar conhecer e amar mais a Cristo. Justamente porque ele quer mostrar, através desses ensinamentos e destas colocações, que ele propaga a partir a devoção à Virgem Santíssima, justamente porque ele experimenta essa realidade. Quanto mais ele procura conhecer a Virgem Santíssima, tão mais íntima a sua vida fica de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais ele mira na Virgem Santíssima, mais ele acerta nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela tem essa finalidade de nos direcionar. É o fim último, é Jesus Cristo. Eu não vou ler esta oração maior, que é a oração de Santo Agostinho, que ele fazia todos os dias, São Luís, né, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que ele pudesse o conhecer mais, o amar mais, né, que é uma oração cristocêntrica, falando de Cristo, oração mariana. Mas eu quero ler aqui um trecho curto, que é uma fala de São Luís, né, que nós podemos utilizar como uma oração, para que nós possamos entender que é importante, né? Então, o santo está explicando este detalhe, fazendo uma oração, falando com Deus. Esse primeiro artigo é muito bonito, esse detalhe. E então ele quer pedir isso, que ele não tenha um coração como daquelas pessoas que desprezam a devoção à Virgem Santíssima, mas que ele consiga, com o tempo, indo ter um coração, que ele, a cada vez mais Deus dê a graça para ele, de ter um coração que ame a Virgem Santíssima, pois entende que, por meio dela, o meu coração irá alcançar Jesus Cristo. E é muito importante nós fazermos essa oração, ter essa noção, que isso seja uma oração constante em nossas vidas. Né? Então, ele diz assim, ó, guardai-me, Senhor, guardai-me de seus sentimentos e de suas práticas. Falando dos sentimentos e das práticas daqueles que não defendem a devoção, que acham um exagero a devoção. Guardai-me de seus sentimentos e de suas práticas. E dai-me uma parte dos sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito e de amor, que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique, na medida em que vos imitar e mais de perto vos seguir. Então, veja, isso é uma oração, praticamente, né?
ele está explicando para a gente, fazendo esse pedido a Deus, justamente porque ele tem essa consciência de que eu preciso ser livre destes sentimentos não positivos, para que eu possa me encher de sentimentos totalmente enriquecedor. Né? E eu vou até aproveitar esse momento aqui, né? Eu faço questão de fazer isso porque é muito muito importante para mim hoje estar dando essa formação, fazendo esse estudo hoje com vocês, né? No dia do meu aniversário, no dia de São João Batista, e estar falando sobre esse tema da devoção nos dias de sinais de Jesus Cristo, e fazer praticamente aqui um testemunho, né? Para que a gente tenha essa consciência, tá? São Luís, ele está aqui nos apresentando essa devoção, fazendo esse estudo, né? Para nos mostrar que nós temos essa necessidade, porém nós temos que ter sempre a consciência de que quando nós nos colocamos para sermos escravos da Virgem Santíssima, nós iniciamos uma trajetória para um crescimento espiritual, que depende constantemente da nossa entrega e da convicção clara dessa realidade que ele está falando, de que Cristo é o fim último da nossa devoção. Então, portanto, eu preciso entender a necessidade que eu tenho de abraçar diariamente a devoção à Virgem Santíssima, para que eu possa conhecer mais e amar mais a nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é tão real para ele que, enquanto ele está ensinando, então, claro, imagine o nível de santidade que São Luís já não estava quando ele escreveu o tratado. E mesmo nesse nível de santidade, enquanto ele escreve, ele não consegue falar estas palavras sem pedir para Deus a graça de preservar o seu coração daquilo que não é bom, desses sentimentos, de que a devoção é um exagero, de que rezar muito a Nossa Senhora, ou falar muito sobre ela, que ela é salvadora, que através dela me vem a graça, eu estou exagerando, eu estou colocando um papel que é de Jesus, na Virgem Santíssima, etc. Ele, São Luís, está pedindo que Deus o prive disso e cumule nele os sentimentos de estima que o próprio Jesus tem pela Virgem Santíssima. Então, não pode fazer parte da nossa vida de escravo a ideia de que, uma vez se tornado escravo, eu estou livre de cair em qualquer tipo de armadilha do demônio, que eu estou livre de não enxergar mais Jesus como um centro, né? De perder essa visão. Não estamos. Não estamos, porque quanto mais nós estamos diante da Virgem Santíssima, nós estamos mais próximos dessa união, mas a qualquer momento nós podemos ser roubados disso, né? Eu experimento isso na minha vida, né? Então eu dou esse testemunho porque eu dou essa formação aqui já há alguns anos, né? Então esse aqui é praticamente o terceiro grupo que eu junto para poder fazer esse estudo. E eu sinto isso sempre na minha vida de consagrado, sempre quando eu passo por esses capítulos do tratado que a gente vai refletindo, eu passo a perceber na minha vida como constantemente eu sou roubado, né? Eu sou assaltado. Então, é aquela grande passagem bíblica, né? Que quando a gente limpa a nossa casa, depois nós somos confrontados por outros 7 espíritos, se nós deixarmos a porta aberta, eles virão. Então, nós precisamos limpar e manter a nossa casa fechada. É sempre uma cautela. Por isso, nós devemos rezar constantemente a estas verdades que nós vamos estudar, a esses fundamentos. Pedir a Nosso Senhor que nos torne eficientes em enxergarmos Jesus Cristo através da Virgem Santíssima. E que Ele não nos deixe se perder ao longo da nossa caminhada. E é um fato, nós podemos diversas vezes cair. Mas ser devoto consiste em querer mais, cada vez mais, ser um escravo mais verdadeiro, ser um escravo cada vez mais profundo. Então, que a gente tenha isso fixo, tá? De que a gente pode acabar perdendo. Então, por isso é importante manter-se fixo na Virgem Santíssima, né? Aqui isso é muito interessante. Em seguida, nós entramos numa segunda verdade. A segunda verdade é: nós pertencemos a Jesus e a Maria na condição de escravos. Esse capítulo a gente não precisa se aprofundar muito, pelo fato de que nós já refletimos isso
sobre dois aspectos distintos. Tá? Eu vou só ajudar vocês a relembrarem. Nós vimos no livro do Padre Júlio os graus da nossa união com Deus. Então ele estabeleceu alguns graus para desenvolvido por ele, isso, claro, a base dele é São Luís, né? Mas ele tentou ali desenvolver de uma forma mais presente da sua realidade os graus que vai se dando conforme nós vamos crescendo na nossa união à Virgem Santíssima ou a Jesus Cristo, né? E aí a gente tem lá aqueles graus que ele apresenta, tá? Depois nós vimos os graus da escravidão, que já é uma visão própria de São Luís, que está no livro do Padre Júlio, que nós refletimos, porém o Padre Júlio pegou de São Luís, que são os graus da escravidão. Tá? Todas essas duas reflexões permitiram para a gente entender que nós temos algumas condições dentro dessa devoção que se dá de uma forma natural, ou seja, pelo simples fato de nós sermos criaturas, outra que se dá conforme nós abraçamos o batismo, outras que vão se dando conforme o nosso amor vai crescendo, e a gente vai se fazendo mais escravo, né, vai se fazendo apóstolo, até a gente se tornar um esposo íntimo da Virgem Santíssima, ou seja, aquele que uniu já totalmente a sua alma à alma do outro, né? Teve aquele encontro esponsal. Né? E perceber que isso vai se dando na nossa vida em graus. Né? Então, quanto mais nós somos chamados a uma santidade mais íntima, uma santidade mais particular, tanto mais nós progredimos em alguns graus. Né? E aí nós tínhamos os graus da escravidão. E isso já nos fez entender que, por natureza, nós temos uma pertença a Jesus. Certo? Que é isso que o santo reflete nesse capítulo, nesse artigo 2. Tá? Essa, então, é a segunda verdade. Então, a primeira verdade, né? A devoção à Virgem Santíssima tem como fim último nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda verdade, né? Essa segunda coluna, nós pertencemos a Jesus e a Maria na condição de escravos. Nós somos escravos dele. E aí ele fala, então, existem três, né? Vamos até começar por aqui já, né? Existem três qualidades de escravo. Tá? Existem três qualidades. Essas três qualidades que ele vai distinguir aqui não é a mesma coisa que esses graus. A gente vai entender qual é a diferença, tá? Porque ele pode confundir, nossa, o Padre Júlio falou que eram 4 graus e agora no tratado eu estou lendo que são 3 qualidades de escravo, 3 tipos de escravos que existem. Né? Mas não, né? Ele não tem essa... são coisas distintas, né? Então, vamos pegar aqui no tratado as 3 qualidades. Então, vamos lá. Nós temos aqui, né? Ele diz assim, né? Vamos pegar toda a reflexão. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos. Né? Então, a nossa condição diante do demônio é de escravo, por conta do pecado original que carregávamos em nossas almas. E o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem-Deus, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Né? Então, veja, a partir do batismo, então, nós nos tornamos estes escravos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por um simples processo da natureza. Então, por sermos criaturas condenadas ao mal por conta do pecado original que nós carregávamos, por já possuirmos, então, essa condição, nós estávamos ali em uma realidade. Com o batismo, nós passamos a nos tornar escravos de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, essa
essa nova realidade que passa a existir em nossas vidas, né, marcante, que é de ser um escravo, ele passa a ser vinculado a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nos traz essa libertação. Então, por uma natureza, nós já éramos considerados como escravo, como dependentes de Deus totalmente, enquanto criatura, porque o Criador tem todo o poder sobre uma criatura. Mas, do ponto de vista de a quem nossa alma estava, de certa forma, condenada, né? Nós temos aí, então, a presença, né, do mal, por conta do pecado original. Então, nossa alma ela é resgatada para essa condição, e dado essa condição, uma elevação. Passamos a se tornar filhos adotivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa relação com Deus passa a ser mais dependente, né? Aí que ele diz, então, existe 3 espécies de escravidão, né? Existe uma escravidão que ela é por natureza, ou seja, todos nós somos escravos. Todo ser é escravo de Deus por uma natureza, né? por processo natural. Por sermos criaturas, nós somos escravos, né? Existem aqueles que são escravos porque eles são, de certa forma, obrigados pela própria realidade a serem, só que eles o fazem de uma forma constrangida, porque eles temem esta realidade, né? Que é o caso... Gente, só um minuto, minha bateria vai acabar. Peraí. Pronto, ainda bem que a bateria aguenta alguns segundos, senão ia desligar tudo. Então, veja, por constrangimento, algumas criaturas se tornam, são escravas, mas com esse constrangimento. Que é o caso dos demônios, né? O caso dos réprobos, daqueles que se voltam contra Deus. Existe um santo místico que existe uma imagem, né, retratada em um livro sobre a Eucaristia, que ele vê, né, na hora da consagração, os demônios de joelho, né, adorando a nosso Senhor Jesus Cristo, né, fazendo essa reverência. Porque eles reconhecem que eles são escravos, ainda que por constrangimento, ainda que sendo forçados pela realidade de que eles são criaturas e eles estão sujeitos à vontade e também ao poder de Deus. E eles não podem nada mais do que ele. Então eles têm esse constrangimento. E uma outra espécie de escravo é o escravo por livre vontade, que é o caso dos justos e dos santos, que é aqueles que escolhem se fazer escravos de nosso Senhor Jesus Cristo, né, e a ele se submeter. Tá? Então, aqueles 4 graus que São Luís fala, né, ele está ligado a esse terceiro tipo de escravidão, né, que é a escravidão por livre vontade. Então, o justo e o santo, a partir do momento que ele decide se fazer escravo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa por aqueles 4 graus, né? Então, ele começa ali, não que necessariamente a gente tenha que passar por alguma etapa, né? Eu tenho que fazer o primeiro grau para chegar no 4º. Não, tem almas grandiosas que já se entregam a Deus num grau supremo, né? Mas nós temos aqueles graus, né, da simples consagração, aqueles que simplesmente se consagram e vivem o básico da devoção, mas não se aprofundam. Tem aqueles que passam a tomar Maria por modelo, então eles não só veem as virtudes de Maria, mas eles passam a imitar essas virtudes. Aí então tem aqueles que têm uma vida de intimidade com a Virgem Santíssima, né? Ou seja, que passou a entregar tudo nas mãos da Virgem Santíssima e vão tendo práticas de acordo com as práticas de Maria. E aí, por fim, eles criam um hábito, né? Esse foi o último encontro, né? Eles criam um hábito, que é esse hábito
ele nada mais é, o último não, né? O outro, o anterior. Esse hábito é o quê, então? É como se eu adquirir o costume de sempre agir conforme a Virgem Santíssima. Então, a minha alma já está muito unida a ela. Então, esses são os graus. Se a gente for olhar isso a partir dos graus do Padre Júlio, esse seria o último grau do esposo de Maria, que é aquele que a sua alma está totalmente unida a ela. Então, esses são os graus. Isso que a gente está vendo aqui no tratado agora, que são 3, são as espécies, os tipos de escravos. Né? Então, existem, ele fala, né, que existem esses 3. Agora, toda a reflexão que nós estávamos fazendo antes estava considerando esse terceiro tipo, que é aquele que é o livre, que é o que escolhe ser escravo. E aí ele alcança esse nível de escravidão. Mas qual a importância disso aqui? Ele não está muito preocupado em distinguir profundamente esses 3 tipos. O grande interesse dele é mostrar que todos, seja de um jeito ou de outro, são escravos, até mesmo os demônios. Então, todos somos escravos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos uma dependência por ele ser o Criador de todas as coisas. Claro, existem aqueles que ainda se tornam, por livre escolha, escravos, mais profundo, mas todos são. Ou seja, todos pertencem a Jesus na condição de escravos. E então, Jesus ele reafirma isso muitas vezes. Né? O santo traz 4 exemplos aqui de passagens bíblicas onde Jesus afirma esta realidade sobre nós, sermos um escravo. Ele associa que nós somos árvores plantados ao longo das águas. Então, ou seja, nós temos uma certa autonomia, né? Nós desenvolvemos, damos frutos, etc. Mas simplesmente porque nós estamos plantados na beira da água, né? Do rio, onde passa água viva, que dá essa vida para essa árvore. Então, existe essa dependência. Outro exemplo, os árvore. Nós somos os galhos cujo tronco é Cristo. Né? Mais uma vez, né? Existe uma autonomia que você pode observar nos galhos, a beleza que vem das folhas, o fruto, mas tudo provém do tronco. O rebanho, que é pastoreado por Cristo, né? Então ele como direcionador. A terra, que Jesus é o lavrador e passa lançando as sementes. Então, existem diversas passagens bíblicas que mostram essa necessidade que nós temos de Deus por ele ser o Criador. Então, ele é quem vai conduzir, ele que vai nos dar as raízes da santidade, ele que vai plantar em nós a vida espiritual, ele que vai nos dar o alimento para nós rendermos frutos, tanto espiritual quanto humano, etc. Então, até falando de humano, né? Então, se eu não tiver saúde, né? Se Deus fizer um estralo agora, e eu perder aqui completamente a minha saúde física, ficar sem coordenação motora, sem se mexer, etc., eu não vou ter como trabalhar. Então, eu vou até perder minha própria alimento físico, né? Eu vou ficar dependente, eu não vou ter mais o acesso ao meu meio de trabalho. Então, em tudo nós temos essa dependência. Então, mostrar essa dependência tem como finalidade para o santo evidenciar a distinção de dizer, né, que só é escravo quem é profundamente escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Todos nós, de uma certa forma, temos um nível de escravidão em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Então, há essa relação, né, de nós, ele até citou a passagem bíblica, né, que nós somos criados por Jesus Cristo com uma finalidade. Nós somos criados para boas ações. Então, se nós temos uma escravidão, essa relação de escravidão, há uma expectativa de Deus em que nós façamos algo. Né? O escravo, ele nunca é passivo numa família, né? Então, se um escravo fosse totalmente passivo, ele não seria escravo, né? O escravo, ele faz coisas. Ele serve a família, ele cuida do gado, ou ele cuida da criança, ou ele cuida da limpeza da casa, ou ele cuida da produção de alimento, ele cuida de alguma coisa. Então, Deus espera essa
sermos frutuosos, né? Então, se nós somos os galhos, ele espera que esse galho, ao receber o alimento do tronco, dê frutos. Então, a relação de escravidão que existe para com Jesus Cristo, de nós para com Jesus Cristo, ele traz essas exigências de que nós tenhamos uma entrega, de que nós tenhamos uma produção da nossa vida espiritual. Por isso que ele cita Efésios. Nós somos criados em Jesus Cristo para boas ações. Por isso, inclusive, também que no Evangelho, se nós nos lembrarmos, Jesus condena aqueles que não dão frutos. Né? Ele condena a figueira que mostrou suas flores, que não deu fruto. Né? Então, a figueira que não deu fruto, ele mandou arrancar. Né? Também temos aquela lá que mostrou as folhas antes da hora, e ela não ficaria boa para dar frutos. Ele condena aquela, né? Ela queima, ela seca. Né? O servo que não coloca os seus dons para frutificar, ele também é condenado. Né? Então, até o que você tinha, eu vou tirar, vou dar para o outro que me fez render 10. Porque você nem teve o trabalho de colocar num banco para render os juros. Você deixou os meus talentos se perderem totalmente, né? Ficar enterrado. Então, a falta de fazer algo, ela é má vista por aquele que é o Senhor, nesta relação de senhor e escravo. Então, a partir disso, ele traz essa diferenciação. Né? Então, ser escravo não é ser um servo. Isso aqui a gente já viu naquele estudo com o Padre Júlio, né? Que existe uma diferença entre o servo e o escravo. Para ambos, o Senhor espera que se produza algo, que nem nós estávamos vendo agora. Mas entre o escravo e o servo, nós temos algumas diferenças que são bem importantes, que nós vimos lá com o Padre Júlio. Eu vou falar aqui na ordem que o próprio São Luís apresenta no tratado, que aí esses exemplos já são suficientes. A gente poderia se aprofundar em mais exemplos, mas esses daqui são suficientes para nós concebermos as diferenças primordiais. Né? Ele diz assim, que um aspecto de diferenciação entre o servo e o escravo é que o servo, ele não dá tudo que tem e ele não dá tudo que ele é. Então, eu combinei com a pessoa para cuidar da minha casa. Vou pagar R$100 por dia. Nossa, que bom, né? R$100 por dia. Saláriozão. Vamos, alguém para cuidar só da comida. Vou ali para aquela outra pessoa pagar R$100. Então, nós temos duas pessoas que têm obrigações específicas. Ir lá e um fazer a comida e o outro limpar a casa. Isso e somente isso, o Senhor espera que ele entregue. Ele não tem a obrigação de dar tudo que ele possui. Então, por exemplo, quem foi contratado para comer, para fazer a comida, sabe dirigir. Ele não é obrigado a levar o chefe dele, né, o cara que contratou. Ah, me leva ali. Não sou obrigado. Ele não precisa dar tudo que ele tem. E nem tudo que ele é. Ele não precisa doar a sua vida. Ele não tem obrigação de se entregar no lugar dele, né? de ofertar a sua vida, justamente porque ele tem que oferecer apenas aquilo que lhe foi confiado, que foi combinado, né? Diferente do escravo. O escravo, toda a vida dele depende, então ele não pode fazer, ele não pode se limitar a fazer nada, independente disso custar a sua própria vida, né? Ele, em tudo, deve ao seu escravo, ao seu senhor. O servo exige salário, o escravo não. Então, o servo foi combinado algo, né? Terceiro, o servo, ele tem um direito de ir embora, né? Então ele consegue ter essa opção de abandonar, né? De falar assim, ó,
deu para mim, eu não quero mais esse serviço. Ele tem esse direito. E além desse direito, que é um outro ponto, ele não tem necessidade de fazer isso para sempre. Então ele pode fazer por um tempo só. Então, vamos combinar aí um mês. Durante um mês eu cozinho, né? Faço o alimento na sua casa. Então, esse é o combinado. O servo não. Ele está condenado, ele não condenado, né? Ele está sujeito a esta vida para sempre. E aí, por fim, ele dá um último exemplo, que é o patrão, ele não tem sobre o servo o direito de vida ou morte. Então, ele não pode determinar e tirar isso da vida daquela pessoa, porque o servo não tem por nada, né, por contrato, por nada, direito sobre a vida do seu servo, diferente do senhor, que tem direito sobre a vida do seu escravo. Então, essa é a nossa relação para com Deus. De uma certa forma, em um certo grau, todas as pessoas têm essa dependência de Deus, né? Elas têm que dar para sempre, ela não tem como estipular um tempo, ela não tem esse direito de sair, né, de abandonar, porque ela foi escolhida para sempre se colocou nessa condição de escravo. Ela tem que dar tudo o que é, então se Deus lhe pede a própria vida, sobre ele está o direito das nossas vidas. Então, sobre um certo grau, todas as pessoas estão nesta realidade. Porém, nós temos isso num grau maior para aquele que se coloca como um escravo da Virgem Santíssima, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor escolhe se fazer profundamente um escravo. E aí, então, a gente consegue chegar à conclusão dessa segunda verdade. Nós pertencemos a Jesus, uma parte dessa segunda verdade. Nós pertencemos a Jesus na condição de escravos. Porém, como nós já vimos, quando é dado à Virgem Santíssima direito sobre o processo sobre a salvação da humanidade, então em suas mãos é dado, né, a administração de todas as graças de Deus, sobretudo a salvação para o ser humano, lhe é confiado tudo que é próprio de Deus na relação com os seres humanos. Então, tudo que nós acessamos de Deus nos vem por meio da Virgem Santíssima. Como, então, é possível afirmar que, de uma certa forma, né, nós somos escravos por natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pertencemos a Ele na condição de um escravo e não de um servo, ou seja, pela nossa própria natureza, a nossa vida está contida nas mãos de Deus como a de um escravo na mão de seu Senhor. Né? E ainda que eu escolha me rebelar sobre Ele, isso não dará autonomia sobre a minha vida. Ainda que eu escolha querer abandonar a minha missão, a minha vida com Deus, isso não vai tirar o direito que Deus tem sobre a minha vida. Isso não vai excluir o que Deus espera que cada um de nós demos como fruto. Então, há essa dependência natural. Dependemos de Jesus. E aí, então, como a Virgem Santíssima recebe tudo isso, a ela foi dada tudo isso, então se afirma que nós pertencemos, todos nós pertencemos a Jesus e a Maria na condição de escravos. Agora, o que cabe a cada um é se aprofundar nessa escravidão, que é esse grau de natureza, por mais que ele possa salvar uma alma, ele ainda não nos garante um crescimento exponencial nas virtudes cristãs, na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, na vivência da nossa vocação. Então, quando nós escolhemos por amor se fazer escravo à Virgem Santíssima, nos vai dizer São Luís, então nós passamos a escolher um caminho mais perfeito para crescer naquilo que já é próprio da nossa natureza. Por isso que a segunda verdade fundamental é essa.
Nós pertencemos a Jesus e Maria na condição de escravo. Então já faz parte da nossa realidade, portanto, nos vale muito para a nossa vida espiritual se aprofundar ainda mais nessa realidade. Ou seja, se tornar um escravo profundamente por amor. Que isso já faz a parte da nossa condição. Né? Então, para encerrar, eu vou pegar um ponto aqui do tratado. Que encerra esse segundo artigo. Para que no próximo encontro, então, a gente prossiga com os próximos artigos. Ele diz: por que me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. E isto se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir. Então, quem conhece e busca a Virgem Santíssima tem por fruto o conhecimento e o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aderir a essa devoção, aderir a esta escolha de vida, esta consagração, nos traz por garantia, por fruto, conhecer e amar mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que essa segunda verdade fundamental, ela aí, então, tem essa tal importância, pois ela nos traz a afirmação e a certeza de que nos é próprio já, por natureza, pertencemos a Jesus e Maria na condição de escravo. E, portanto, nos cabe muito nessa devoção abraçá-la, pois irá nos garantir um aprofundamento nessa condição que nos é própria por natureza, certo? E aí, então, depois nós vamos ter as 3 próximas verdades fundamentais, que aí vão encerrar esses princípios, que é o capítulo 2 do tratado. Né? E aí, depois de visto todas essas verdades, nós vamos, então, seguir para o próximo capítulo, aonde nós vamos refletir sobre a forma de se escolher essa devoção, como a devoção para as nossas vidas, né? Então, escolher a devoção à Virgem Santíssima, a consagração, como a devoção para a nossa caminhada espiritual. Tá? Então, é importante para o próximo encontro nós lermos o artigo 3, 4 e 5, onde vão estar as 3 próximas verdades fundamentais, para então depois nós refletirmos, darmos seguimento aí ao estudo do tratado, certo? Então, vamos encerrar. Aí, se alguém tiver alguma dúvida durante a semana, ou com o passar do tempo, pode ir enviando as dúvidas no grupo ou no particular, tá bom? E aí é bem importante no dia de hoje, né? Então, claro que nem todos vão assistir hoje, né? Mas nós pedimos essa intercessão, esse grande santo que nós celebramos hoje, que é São João Batista, para que ele nos auxilie nesse amor para com a Virgem, né? Ele que foi santificado no ventre de sua mãe pela Virgem Santíssima. A graça que nós recebemos ali no nosso batismo, São João Batista recebeu em seu ventre com o anúncio da Virgem Santíssima. Então ele nos lembra muito sobre isso, né? Como escutar, como meditar sobre a Virgem Santíssima diariamente nos ajuda a alcançar de uma forma rápida e toda especial a graça de Deus que vem sobre nossas vidas. Por isso vamos encerrar, pedindo a intercessão de São João Batista e as graças abundantes que nos vêm pelas mãos de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.